Muito bem, vamos começar a trabalhar no capítulo 3, é um capítulo sobre números. Certo, na matemática, assim como em qualquer outra área do conhecimento humano, existe uma nomenclatura que você tem que conhecer. Por exemplo, se você gosta de videogame, você tem que saber para que serve aquela bolinha, o que serve o triângulo, para que serve o X. Ah, depende do jogo, é claro. Mas de qualquer maneira você acaba aprendendo. Se você vai mexer com internet, você tem que saber o que é um download, o que é um e-mail, o que é um spam, o que é um site, o que é um HTML. Bom, em qualquer área que você esteja trabalhando ou mesmo se divertindo, você tem que conhecer a nomenclatura, os nomes que são usados. Por exemplo, dentro da matemática, um nome muito importante é isso aqui, ó. O que é um número? Ah, eu sei o que é número. Número é um negócio assim, tipo esse 5. Na verdade, existe uma diferença entre número e numeral. O número é uma ideia. O numeral é uma representação dessa ideia. Por exemplo, se você pensa 5 estrelas, né, você enxerga aquelas 5 estrelas lá no seu pensamento. Ah, tem 5. Você sabe que tem 5. Ah, eu tenho 5 filhos. Pois é, eu tenho aquela ideia na minha cabeça. Ai, 5 filhos dá um trabalho danado. Pois é, 5. Mas eu não estou pensando na representação gráfica, que seria essa aqui. Quando você representa graficamente, através de um símbolo, você está dizendo que já não é mais um número, é um numeral. O numeral, ele é uma forma de representar um número. O número é uma ideia. O numeral é a representação, é a escrita desse número. Por exemplo, na hora que o relógio dá 5 badaladas, é um numeral 5 que está sendo representado através de 5 sons, 5 apitos. Então, normalmente é uma forma gráfica, mas pode ser uma forma falada. Por exemplo, a palavra 5. Você falou, é um som. Aquilo representa um numeral, tá? Então, não confunda número com numeral. No dia a dia, a gente acaba misturando esses conceitos, chamando tudo de número. O número 5, esse é o número 5, aqui tem 5, tudo é número. Mas, na verdade, tem essa diferença. O número é o conceito matemático. O numeral é o símbolo, normalmente um símbolo, mas lembre-se que pode ser um símbolo sonoro também, um símbolo visual. Tá bom? Então, número é uma ideia que representa uma quantidade. Numeral é uma forma de representar. Normalmente, a gente representa graficamente. Outra forma de explicar isso, o número, ele só existe no nosso pensamento. O numeral é uma representação do número através de uma imagem, de um símbolo, qualquer método de representação. Então, a matemática é cheia de nomes que você tem que conhecer. Porque se você não conhecer esses nomes todos, vai chegar lá na hora do problema, você não vai conseguir resolver porque você não sabe o que é aquilo. Então, temos que conhecer esses nomes todos da matemática. Por exemplo, o que é um algarismo? Um algarismo é um símbolo usado para representar os numerais. Por exemplo, na civilização romana, eles usavam esses símbolos aqui, letras do alfabeto latino, para representar os números. Por exemplo, quando eles queriam representar o número 1, eles usavam a letra I. Quando eles queriam escrever o número 5, usavam a letra V. A letra X representava o número 10, a letra L representava o número 50, a letra C representa o 100, a letra B representa 500 e a letra M representa 1000. Então eles usavam combinações desses símbolos para formar outros números. Então esse sistema de numeração foi inventado pelos romanos. Da mesma forma, vocês tinham numerações, diferentes símbolos de numeração, diferentes algarismos para representar números.
na civilização chinesa, na civilização da Índia, na civilização arábica e assim por diante. Foram várias civilizações que chegaram a trabalhar com números e cada uma tinha o seu próprio conjunto de números, assim como tinha o seu próprio alfabeto, cada uma tinha também o seu próprio conjunto de algarismos. Essa ficou famosa porque a civilização romana foi muito importante, teve muita influência no restante da humanidade. Os algarismos que nós usamos até hoje no mundo inteiro, que são os que fizeram mais sucesso, são os algarismos chamados de indo-arábicos. Eles foram inventados naquela região ali onde atualmente fica o Paquistão, o Afeganistão, ali naquela região. Quer dizer, uma parte de influência arábica e uma parte de influência da Índia. Então eles inventaram 10 símbolos para representar esses 10 algarismos, que com eles nós podemos escrever qualquer numeral. 10 porque nós temos 10 dedos. Quando começaram a fazer contagem, no início se contava com os dedos. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, 5 e assim por diante. Então, esse sistema aqui, ele foi muito beneficiado porque ele facilita a execução de contas, coisa que não era feita no sistema romano. Você fazer conta com algarismos romanos não é nada muito fácil, muito prático. Agora, já com esse aqui, com esse sistema, é fácil você somar, multiplicar. Então, eles são usados até hoje para representar qualquer numeral. Apesar dos algarismos indo-arábicos serem os mais usados, a gente ainda assim tem que conhecer os algarismos romanos, por vários motivos. Primeiro, porque cai em prova. É um motivo bastante convincente, né? Bom, falando sério, esses algarismos, apesar de não serem usados na prática, eles têm muitas aplicações. E isso aqui é usado, por exemplo, em leis para a numeração dos artigos de uma lei, é usado para numerar os séculos, é usado quando você vai e coloca lá: esse filme foi feito no ano de 1986. É tradição, é de praxe representar os anos dos filmes em algarismos romanos. Tem muitos lugares onde a numeração aparece em algarismos romanos. Se você não conhece os algarismos romanos, você não vai entender o que você está fazendo. Tem muitos relógios antigos que trabalham com algarismos romanos, então a gente tem que conhecer, tá? Olha, eu já mostrei que o algarismo, o número 1, o algarismo 1, ele é formado pela letra I. A letra V representa o algarismo 5 e a letra X representa o algarismo 10. Então, se a gente quiser formar um 2, são 2 Is. 3 Is vão formar o número 3. O número 4, ele é representado dessa forma. Quando você coloca um número menor antes do maior, significa que você tem que fazer esse menos esse. Então, isso aqui, o IV, significa 5 menos 1. Então é 4. Então aqui a gente tem 5 aqui. 5 mais 1, isso aqui representa o 6. 5 mais 1 representa o 7. 5 mais 1 mais 1 mais 1 representa o 8. Agora o 9 não se escreve 5 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 4 vezes. Não é assim. Se representa, falta 1 para chegar a 10. Então o IX representa o 10. O X representa o 10. Depois vem os números maiores que 10. Então, nós temos aqui 10, 20, 30, 40, a numeração toda até 100. Isso aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quer dizer, é a mesma ideia usada aqui nos números de 1 a 10, só que aqui em vez do I se usa o X, que é 10. E em vez do V, que é 5, se usa o L, que é 50. E o C vale 100. Então, o X é 10, X 2 vezes é 20, o X 3 vezes é 30. Faltando 10 para chegar a 50, esse é o 40. 50, 60, esse é o 70, 80, falta 10 para chegar a 100. Então, esse aqui é o 90, XC, e esse é o 100. Se nós quisermos formar, por exemplo, o número 67, então a gente vai usar essa tabelinha aqui para formar o 60 e essa tabelinha aqui para formar o 7. Então, como é que seria o 60? O 60 é LX. E como é que é o 7? O 7 é VII.
esse é o 7. Então a gente coloca aqui do lado, VII. Então esse numeral romano aqui corresponde ao 67. É assim que a gente forma os numerais romanos. Aqui nós temos 100, 200, 300, 400, até 1000. Então o C é o 100, CC é 200, CCC é 300. Aqui 100 para chegar a 500. Então faltando 100 para chegar a 500 é o 400 esse aqui. Esse é o 500, que é o D. 500 mais 100 é 600, esse é o 700, esse é o 800. Faltando 100 para chegar a 1000. Então é o 900. CM é 900. E M é 1000. 1 milhar. Bem, quando a gente passa de 1000, a numeração com algarismos romanos fica um pouquinho diferente. O 1000 é M. MM é 2000. MMM é 3000. Mas não tem algarismo romano para formar o 5.000, 10.000 e assim por diante. Aí nós começamos a usar isso aqui, usar uma barra. Por exemplo, para fazer 4.000, a gente escreve um 4, que é IV, e coloca uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima significa milhar. Significa 1000 vezes o camarada que está aqui embaixo. Então isso aqui representa 5.000, 6.000, 7.000, 8.000... 9.000, 10.000, 11.000 e assim por diante. Então, se eu quiser formar 200.000, então eu tenho que escrever 200, que é CC, e colocar uma barra em cima que quer dizer 1000. 200.000 é assim que se escreve. Tá doido, né? Isso porque eles não tinham que fazer contas com esses valores. Que tal resolver aqui um pequeno exercício? Nós temos aqui um número representado em algarismos romanos e vamos ver como é que a gente escreve isso aqui usando o sistema indo-arábico. MCM. Olha, M significa 1000. CM é faltando 100 para chegar a 1000. Quem é ele? 900. Agora, LXX, a gente sabe que L é 50. 50, aqui eu formo 60, 70. Ah, então LXX é 70. 70 e falta só isso aqui, VI. A gente sabe que V é 5 e I vale 1, então VI é 6. 1976. É um ano que já passou há muito tempo, do tempo que eu era novinho. Tinha muito cabelo e assim por diante. Tá aqui, 1976 é assim que a gente escreve. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar esse número aqui, que é 5.713.455 e escrever em algarismos romanos. Olha, 5, eu sei que a gente escreve assim. Se fosse 5.000, seria só colocar uma barra em cima, né? Só que aqui não é 5.000, é 5 milhões. Aí eu coloco 2 barras, porque é 1000 vezes 1000. Então, quando você coloca 2 barras, é 1 milhão de vezes quem está embaixo. Se eu botar 3 barras, é bilhão e assim por diante. Então, isso aqui é 5 milhões. 713.000. Então, eu vou ter que escrever o número 713 em romanos e colocar uma barrinha para dizer que é 1000. 713 é DCC é 700. 13 é XIII. Pronto, isso é 13. Então, se eu quero 713.000, eu vou botar essa barra para indicar que é 1000. E 455. 400 é CB, faltando 100 para chegar a 1000. 50 é L e 5 é V. Que número bonito. VDCC, XICDLV, com a barrinha em cima. Muito bonito. Sinto muito, mas isso aqui cai em prova. Você tem que saber fazer isso. Faça todos os exercícios do livro sobre esse assunto. Aliás, você tem que fazer todos os exercícios do livro sobre todos os assuntos para você vencer em matemática. Se você não fizer tudo, você não vai vencer, não. Vai vencer se for uma prova fácil, se for uma questão fácil. Para você vencer as mais difíceis, tem que fazer o livro todinho, sem preguiça.